bem com você? Eu sou a professora Fabi e vim contar uma história para você. Mas antes eu farei a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros, meus cabelos são cacheados e estão na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa preta e estou no estúdio da Multirio, que lembra uma sala de aula colorida e aconchegante. Agora eu vou chamar a Alice para contar o tema da nossa aula de hoje. Branca de Neve, Contos de Grimm. Você sabia que a história da Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel foram escritas por dois irmãos inseparáveis? Vamos conhecer um pouquinho sobre eles agora? Os irmãos Grimm. Como Cinderela e muitos outros personagens de seus contos populares, a vida de Jacob e o Johann Grimm é uma história da pobreza para a riqueza. Nascidos na Alemanha, os irmãos Grimm dedicaram sua vida ao registro das fábulas infantis e assim ganharam fama e notoriedade com as crianças. Suas obras são resumidas em contos para crianças, lendas e um dicionário alemão. Os contos para as crianças, na verdade, eram contos destinados aos adultos. O que aconteceu durante os anos é que eles foram adaptados para os pequenos. Os irmãos Grimm tornaram a fantasia acessível para as crianças. E agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre esses dois fantásticos autores, vamos relembrar a história da Branca de Neve. Vamos lá? Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com outra mulher, que, embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. E todos os dias, a madrasta perguntava ao seu espelho: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" "Não, rainha, em todo o mundo não há beleza mais deslumbrante que a sua." Ela sorria, virava as costas e se entretinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou: "Conduza a princesa até o bosque e acabe com a vida dela." O homem acatou. Porém, ao chegar à floresta, disse: "Fuja, não volte. Sua madrasta deseja fazer mal a você." Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer, quando avistou uma pequena casa. Resolveu pedir ajuda, chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém lhe respondeu. Exausta e com fome, entrou e provou um pouco de pão e da sopa que estavam em 7 pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou 7 pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa, que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou rodeada por 7 anões e, sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou: "Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu?" A mais bela é Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos 7 anões. A rainha ficou furiosa, mandou prender o guarda que a enganara e resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. "Bom dia, minha filha. Estou muito cansada e sedenta."
Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados, mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e o colocaram sobre uma mesa no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos 7 anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos anões tropeçou. O caixão inclinou-se e o pedaço da maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos assustada e perguntou: "Onde estou? O que aconteceu?" O príncipe e os anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com um príncipe e os anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. Bem, essa história é um clássico que nunca sai de moda, não é? Eu adoro a história da Branca de Neve. E sabe uma coisa que também nunca sai de moda? Os jogos e as brincadeiras. E hoje eu vou te ensinar a fazer um jogo da memória com o tema da nossa aula de hoje, Branca de Neve. Vamos começar? Para construir o nosso jogo da memória, nós vamos precisar dos seguintes materiais: régua, lápis, canetinha, tesoura, um pedaço de papelão e também lápis de cor para você colorir, tá bom? Então, o nosso papelão, ele precisa medir 24 por 16 centímetros. Olha, tem que ter esse tamanho aqui. E nesse papelão, nós vamos desenhar 24 quadradinhos, tá bom? Eu já risquei aqui com lápis, eu só vou acender com a canetinha. Esses quadradinhos, eles têm que ter mais ou menos 4 centímetros para ficar legal. Então, eu vou riscando aqui com a canetinha para ficar bem aceso. Pronto, agora eu vou fazer assim. Você pode medir com a régua, fazendo com um pouquinho mais de calma. Prontinho. Agora, vou explicar como nós vamos fazer as cartinhas. Em um quadradinho, nós vamos fazer um desenho. Em outro quadradinho, nós vamos escrever o nome desse desenho. Só que precisam ser desenhos relacionados à história. Então, na história tem maçã, não tem? Então, eu vou desenhar uma maçã. Vou pegar aqui a canetinha vermelha. Desenha a maçã bem caprichadinha. Depois você pode colorir com lápis de cor. E ao lado da maçã, vou escrever o nome, maçã. Qual outro elemento ou personagem que tem na história? Deixa eu pensar. A bruxa, então, que a madrasta se tornou uma bruxa. Então, eu posso desenhar uma bruxa. Pronto, e agora vou escrever bruxa. Olha, vai ficar assim. Maçã. Escrevi o nome. Bruxa.
Escrevi o nome, bruxa. E eu vou fazendo isso em todo o papelão, sempre com elementos e personagens da história, porque o tema do nosso jogo da memória é esse. Eu trouxe um prontinho para mostrar a você. Olha aqui. Aqui já dá para ter uma ideia, né, de como vai ficar. Coroa, maçã, espelho, anão, boca, porque a maçã caiu da boca da princesa, neve, princesa, castelo, bruxa e floresta. Eu coloquei uma corzinha também no fundo e fica uma dica, tá? Como é um jogo da memória, nós precisamos colocar a parte de trás da mesma cor. Então, se o seu papelão tiver coisas escritas, o ideal é que você cole um pedaço de papel, tá bom? E agora nós vamos recortar o nosso jogo da memória. Lembrando que na hora de recortar, a gente precisa ter bastante cuidado com o dedo. Utilize uma tesoura sem ponta. Vou recortar. Vou recortar aqui só mais um para mostrar como vai ficar. Vai para cá. Pronto, eu não vou recortar ele todo, só recortei para mostrar como vai ficar. Então, aqui eu vou colocar, em cima eu vou colocar as figuras e embaixo as palavras. Vou memorizar bem cada uma delas e vou inverter, né? Vou trocar aqui um pouquinho e agora eu viro todas elas. Para poder jogar. Vamos ver se eu sou boa, né? De memorização. Vou virar uma cartinha. Essa daqui. Coroa. Deixa eu ver se eu acerto. Ops, não. Então, você inverte e vai jogando. Deixa eu tentar mais uma. Errei. Bem, eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais a minha memória, não é? Você gostou da brincadeira? É muito fácil e você pode fazer com várias histórias, tá bom? Agora, vamos para o nosso desafio? Desafio. Na história Branca de Neve, a rainha é presa pelo rei. Mas será que ela ficou na prisão por muito tempo? E o espelho? O que houve com ele? E a Branca de Neve e o príncipe foram felizes para sempre? Pense sobre essas perguntas e as escreva em seu caderno. Eu espero que você tenha curtido muito a nossa aula de hoje. Um grande beijo e até!